Aleluia. Graças a paz, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia. Profeta Isaías, capítulo 6. Isaías. Rapidinho aqui, nós mexemos aqui um pouquinho, deu uma... Isaías, capítulo... É o capítulo 6. Somente o verso 1, amém, queridos? Isaías capítulo 6, somente o verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime, amém? Língua presa, vamos lá, vamos treinar. Sublime trono. E a cauda, em algumas versões, e a aba do seu manto enchia o templo. Mais uma vez, direto, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Amém? Feche os olhos mais uma vez. Sei que você está aqui com coração em paz. Sei que você veio buscar alguma coisa do Senhor. Então é hora de você colocar o seu coração, a sua mente no Senhor. Pedir que o Senhor fale com você. Amém? Você não veio aqui em vão. É quarta convida. E nós declaramos que vai ser uma quarta, já é uma quarta muito abençoada por Deus, amém? Pai de amor, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nós ouvirmos a Tua voz, te adorarmos, ó Deus, de encher o nosso coração de alegria. E pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor fale conosco. Para aqueles que estão aqui, que estão em casa, ó Deus, nos assistindo pela live, que essa palavra, ó Deus, possa alcançar os corações. Que possa alcançar a ponto, ó Deus, de trazer um impacto para que haja mudança em nós. Então fale conosco. Eu me coloco atrás da cruz. Eu peço que o Senhor, Deus, continue sendo o centro desse lugar, que o Senhor cresça e tudo seja para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a diferença de pregar um dia ou outro, para mim não tem muita diferença, né, pastor? A gente não tem muita diferença. A responsabilidade sempre é a mesma. Não só a responsabilidade de pregar, mas de qualquer coisa que a gente faz para o Senhor. Se nós tivéssemos essa consciência, eu estava aqui meio agitado no começo, né? Faz aqui, meio agitado, tem que tocar, a cabeça está meio que assim. Senhor, a palavra me dá paz no coração. Dá paz no coração para que eu possa, né, conseguir, pelo menos, transmitir aquilo que o Senhor falou comigo. E eu lendo esse texto aqui, embora eu tenha lido só um versículo, esse versículo, ele me deu uma sacudida quando eu li esse versículo ontem. O versículo parece simples demais, mas eu lendo esse versículo, eu sentei no sofá, estava no sofá e eu sentei no chão, eu gosto de sentar no chão. As pessoas ficam meio escandalizadas, né, quando eu vou na casa de algumas pessoas, e eu procuro um chão para sentar. Eu gosto de chão, gente. Quando eu for na sua casa, não fique insistindo para sofá, tá bom? Se eu ver um chãozinho legal, eu gosto de chão. Lembro uma vez que eu fui almoçar na casa de uma irmã que o senhor já levou, e ela morava num lugar chamado Beco do Lixo. Isso tem muitos anos, isso deve ter uns 11, 12 anos atrás. Nós fomos ali visitá-la, e lá tinha um sofá, né, um sofazinho na casa dela, as cadeiras botou, e aí eu puxei a cadeira, quando eu sentei no chão, ela ficou desesperada. Não, pastor, que isso? Tá calor, que chão gostoso, gelado. E eu gosto desse negócio de sentar no chão. Eu sentei no chão e comecei a meditar nesse versículo. É diferente você ler um versículo e você meditar nele. Esse versículo aqui, embora seja um versículo bem pequeno que nós lemos, é um versículo que me ensina que perda e instabilidade caminha junto, lado a lado. Parece que anda sempre de mão dada.
Porque perdas trazem instabilidade, seja em qualquer área, em qualquer lugar. Eu estava pensando nesses sinônimos, né? Para mim, sinônimos, porque quando se tem perdas, algumas coisas ficam instáveis. Na nossa vida, as perdas fazem isso, balançam um pouco, mexe com a nossa vida, porque traz insegurança. Mas tudo bem, que venha as nossas inseguranças, porque a nossa segurança não está em nós. O versículo que eu separei aqui, eu acho um versículo tremendo demais. Quando eu penso nas minhas inseguranças por causa de perdas, é 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, porque andamos por fé e não por vista. Mas isso fazer sentido é diferente de nós sentarmos e meditarmos. Eu falo, Senhor, tantas palavras que o Senhor me dá, o Senhor fala comigo e parece que o efeito nunca vem, parece que a incerteza vai continuar sendo uma coisa mais forte. E por isso que esse texto ele balançou muito comigo, porque aqui morre Uzias. O texto é bem claro falando sobre isso. Morreu Uzias. E Uzias ele parece que ele leva no seu reinado o significado do seu nome. Parece que a sua trajetória é de alguém que carrega durante todo o seu reinado essa verdade. Ele começa a reinar com 16 anos de idade. Esse menino, quando começa a reinar, ele reina por 54 anos, embora a história diz que tem um pouco mais, porque ele foi reinando em parte, foi um cooperador do pai, mas a Bíblia não fala isso, é história. A Bíblia fala que ele reina 52 e 54 anos, e começa aos 16 anos. E esse Uzias tem um ministério próspero demais. Para nos situarmos um pouco melhor, Uzias ele reina em Judá. Ao mesmo tempo, contemporâneo a isso, Jeroboão II, ele está reinando em Israel. Depois de Salomão, esses dois reinos, principalmente na mão de Uzias, tem a sua trajetória mais próspera de todos os tempos. São 50 anos de sucesso. Alguém que faz a reforma nas bases militares, alguém que investe em indústria, é um cara que cria, que monta portos, ele pega o exército e fortalece a tecnologia do exército com as bases militares. É um cara que, segundo a história, é alguém que não profana o altar. Tem certa parte, só no finalzinho que eu vou falar sobre isso, que não profana o altar como os outros reis. Ele vai ter um reino bem sucedido. E detalhe que a sua escolha foi uma escolha democrática, o povo escolhe ele para substituir o seu pai. E ele substitui esse homem com sucesso demais. Sucesso na indústria, tem sucesso nos gados, ele tem sucesso sobre os amonitas, ele tem sucesso sobre os árabes. A sua fama de alguém que tem um reinado próspero chega até as bases do Egito. Esse é Uzias. Então seria muito vago eu falar assim, Uzias morreu. No ano que morreu Uzias, você não conheceu um pouco a história desse homem, o que ele faz. Mas só que quando esse homem morre, e esse é o tempo que está vivendo aqui Isaías, é nesse momento que parece, Isaías capítulo 6, que é um capítulo muito conhecido, você vai ver sobre os serafins, né? Que com duas cobrem o rosto, os pés, duas voam. É um versículo conhecido demais. Mas esse versículo 1 trata de um tempo de luto. Trata de um tempo de perda, de instabilidade. Será que o próximo rei vai ser alguém que vai fazer a mesma trajetória do rei Uzias? Será que não vai haver um declínio no reinado de Judá? Será que nós vamos, porventura, viver como vivíamos antes, refém de outros povos? Quem vai substituir? Como vai ser? A instabilidade está ali, porque a perda é uma realidade. E como eu disse, a perda traz insegurança. Mas só que ao mesmo tempo que diz que no ano que morreu o rei Uzias, é no mesmo tempo em que o profeta está olhando e está vendo Deus no sublime trono. Isso me balançou muito comigo, porque embora ainda não tivesse uma consolidação de um trono que viesse depois, parece que Isaías não tem nada a ver com isso.
Parece que Isaías não tem, parece que Deus vai se revelar num tempo de tanta dificuldade, para dizer o seguinte, ó, as suas incertezas e inseguranças nada tem a ver comigo, porque o rei mortal morreu, mas eu continuo no trono. Aquele que regia, fazia, acontecia, aquele que era conhecido por acharem que, eu permiti, mas acharem que estava fazendo tudo certo, ele morreu. Mas só que embora o trono de vocês esteja vazio, o meu continua aqui, ó. Eu continuo assentado. E me balança ver o Isaías vendo exatamente isso. Ele não destaca, tem um trono vazio, não, eu olho para o céu. A instabilidade pode acontecer, as coisas podem piorarem, tudo pode de repente desandar, mas calma aí, eu estou vendo que tem um trono no alto e sublime lugar e Deus está assentado, ele continua assentado, porque o humano morre, o humano erra, o humano deixa. O humano, às vezes, ele não continua, não vai progredir, mas o nosso Deus, que é o que rege todas as coisas, ele continua assentado no alto e sublime trono. Eu olhando para esse texto, vendo um cara que foi contemporâneo, irmãos, esse rei ele foi contemporâneo de Amós, ele foi contemporâneo de Oséias, contemporâneo de Isaías também. Esse Uzias, ele escreve a sua história. Ele tem lá o seu erro. Um dia ele entra, por causa do seu sucesso, ele entra arrogante no templo e ele acha que ele pode fazer o que ele não deve fazer. Ele quer queimar incenso, uma coisa que era dedicada aos sacerdotes. E Deus pega ele e fala o seguinte, já que você acha que você faz o que você quer por ser rei e ter sucesso, está aí a lepra diante de você. Ele fica leproso. Lá no final, mas na história, esse monarca foi alguém especial demais para essa nação. Esse monarca foi alguém que escreveu a sua história de sucesso, numa caminhada, num progresso, tanto econômico, social, como o bélico. É o cara que escreveu a sua história. E o povo agora está o quê? Instável. E viver instável é difícil demais. Não saber o que... Irmãos, essa palavra veio para mim num momento, certeiro. É porque eu preciso olhar para Isaías e aprender com essa história, não só ver e dissertar essa história, é porque diante de perda preciosa, esse momento de instabilidade, nós vamos gerar muitas especulações, eu gero muitas especulações, o que, para quê, o que eu vou fazer, para onde, calma aí, muitas especulações, eu vivo isso na minha vida, estou vivendo isso, como vai ser, o que eu vou fazer, eu vivo isso. E Deus me fala um versículo e me mostra um Isaías nesse momento de instabilidade, dizendo o seguinte, ó, eu estou vivendo um momento instável. Eu não sei como vão ser as minhas decisões, mas eu continuo olhando para o alto, porque lá no alto tem alguém que é todo poderoso, e ele está assentado no alto e sublime trono. Esse versículo ele me balançou porque essa visão mostra que em dias de luto e incertezas, Deus ainda está no trono. Essa visão me mostra que em dias de perdas, Deus também se revela. Existe algo de Deus especial em dias de incertezas, em dias de lutos. É nesses dias que Deus parece que vai reafirmar, vai avivar, vai acontecer alguma coisa diferente com Isaías. Irmãos, é nesse tempo de perda que eu vejo que chamados acontecem. É nesse tempo de perdas e luto que eu vejo meninos virando homem. É nesse tempo de perda e de luto que eu vejo pessoas que querem se aproximar e terem mais intimidade com Deus. É nesse tempo de luto que eu vejo pessoas olhando para o alto dizendo o seguinte, ó, o trono pode estar vazio, as coisas podem estar desandando, a cova está aberta, vamos viver os dias de enterros, os dias do povo chorar, mas ele continua sentado no alto e sublime trono. Isaías, ele deu uma balançada no meu coração, porque é como se dissesse o seguinte, ó, em dias de perdas e lutos, ministérios são levantados. Você não precisa de um Uzias no trono, você precisa de alguém no alto e sublime trono. Você não precisa se preocupar com o trono vazio, mas olhar para o trono que nunca fica vazio. Exatamente isso que Deus falou no meu coração. É porque nesses tempos de lutos, você não crê que tem alguém assentado no alto e sublime
trono, eu não vou crer que é nesse tempo que Deus restaura famílias. Eu não vou crer que é nesse tempo que Deus ele movimenta as coisas e faz do jeito dele. Se eu não pensar nisso, eu não vou conseguir amadurecer e entender que o meu Deus, ele revela a sua face, principalmente em tempo de luto, em tempo de perdas. Essa é a posição, olha que tremendo, estamos chorando. É como eu dissesse o seguinte, a visão de quando eu sentei e comecei a meditar, pastor, nesse texto, é como se fosse assim, o Isaías falando o seguinte, estamos chorando, mas eu vi o Senhor. Estamos de luto, mas eu vi o Senhor. Está difícil, mas eu estou vendo o Senhor. As coisas não sei, é incerteza, mas eu estou vendo o Senhor. A minha pergunta, o que estamos vendo? São os tronos vazios que nos perturbam? São, de repente, as cadeias vazias que nos perturbam? Mas parece que isso não é o suficiente. O rei de Judá, ele morre, mas o rei dos reis, ele se revela. O rei mortal morre, mas o rei eterno continua vivo e ele é eterno. Eu preciso viver essa certeza. Tem um rei de tempo em tempo, mas o Senhor dos Senhores continua no controle de tudo. E olha a parte do versículo, a parte B do versículo. Hoje é dia mais de oração, eu quero muito compartilhar com você essa coisa que Deus, ele falou comigo. As abas do seu manto enchia o templo. Eu lendo esse versículo direto, quando chegou nessa parte, eu fiquei assim, calma aí. Isaías está vendo um trono vazio. Automaticamente as pessoas estão tristes pelo que acontece, porque quando se perde alguma referência boa, como o rei Uzias, e pode entrar outro e de repente bagunçar tudo, as pessoas podem ficar de luto em suas casas esperando o dia do enterro. Calma aí, vamos ver o que vai acontecer, e não conseguir mais estar ali no templo. E aí eu fiquei tentando identificar o que esse Isaías está vendo naquele momento. E ele fala assim, com as abas, o Senhor enchia o templo. Isso para mim foi demais, porque eu preciso aprender que o que enche o templo não é a minha pregação. O que enche o templo não é a minha performance. O quanto eu toco, ou eu prego, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. O que enche o templo é as abas do Senhor, ou seja, o Senhor que enche o templo. No dia que eu parar e entender essa questão, eu vou caminhar dentro desse processo que não sou eu que encho a igreja. Que eu não preciso vir para aqui para ocupar um banco com pena da minha igreja, não. Eu preciso entrar por esse lugar, quartas e domingos, com o propósito, entendendo o seguinte, pode ficar vazio, mas o Senhor é que enche o templo. O que enche o templo não são os membros. O que enche o templo não são pessoas com boa vontade, não. O que enche o templo é o Senhor. E quando Ele enche o templo, eu sou preenchido automaticamente. Ele fala, eu estou vendo pessoas que estão cheias, não. As abas do Senhor encheu o templo. Eu preciso aprender isso em nome de Jesus. Eu preciso aprender porque não é quantidade. Não adianta ter quantidade se as abas não estiver aqui. Não adianta ter muita gente se a presença não estiver aqui. Não adianta ter muita gente e eu preparar um sermão eloquente para tocar nos corações achando que eu vou fazer alguma coisa. Não, eu preciso entender que com 1, com 2, com 3, com 10, com 20, o Senhor está nesse lugar e Ele enche o templo. E isso é suficiente. A visão de Isaías é poderosa. Ele fala assim, não dependo de um rei no trono, de pessoas, porque o Senhor está nesse lugar. Eu falei, que poderoso isso, Net. Que poderoso olhar para esse versículo e viver o tempo que estamos vivendo e ter a certeza de que as abas do Senhor continuam enchendo o templo. Há uns dias atrás tinha uma pessoa que é muito boa conversando comigo, boa. Muitas áreas da igreja é muito boa. Aí falou para mim, pastor, estou sabendo que tu está com uns problemas lá na igreja. Olha só, eu falei, está sabendo? Quem te contou? Que problema que eu estou? Não, porque eu queria lá te ajudar. Eu falei, me ajudar? Você vai para a igreja, tu é bom, mas vai para a igreja, senta no banco, entende a visão e fica porque Deus mandou. Eu não preciso de ajuda, eu preciso de pessoas que entendam a visão. Aquele corte, Marcelinho, corte rápido. As pessoas precisam entender isso.
O que eu preciso daqui é de Deus enchendo essa casa. E não de pessoas com pena. Irmãos, nós somos relevantes. E relevante, meu irmão, caminha. Eu não quero botar a questão de onde tiver 2 ou 3, porque isso não encaixa aqui, amém, irmãos? Não encaixa. Isso é uma outra questão. Quando fala de 2 ou 3, fala sobre testemunha, é outra situação, não é sobre a presença de Deus. Mas onde tem pessoas com o coração no Senhor, Ele enche o templo. A minha oração esses dias é o seguinte: Senhor, coloca na relevante pessoas que tenham essa visão do reino, que não é por causa do pastor Luciano, que não é por causa, sabe, porque senão nós vamos viver essas oscilações. Isaías, ele olha, e quando eu tenho essa visão igual a de Isaías, eu vou entender que estar aqui não é um favor, estar aqui é um privilégio. Quando eu tenho a visão de Isaías, eu vou saber que estar aqui não é um esforço, é um prazer estar na presença do Senhor, que está nesse lugar e enche o templo. Quando tiver essa visão de Isaías, eu vou saber que ele fala nesse lugar porque ele é o dono do lugar. O trono pode estar vazio, mas ele continua assentado, direcionando, sendo o Senhor. Eu tenho que me entregar a Ele. Irmãos, Isaías, quando vê aquilo, parece que, calma aí, tenho certeza, mas eu vi o Senhor. Estou tremendo de medo, mas eu vi o Senhor. Quero te falar uma coisa em nome de Jesus. Nesses tempos difíceis geram pessoas fortes. Eu vi essa frase não sei aonde, não é bem assim não, mas sabe agora. Tempos difíceis geram pessoas fortes, e isso é uma verdade. Eu falo, Senhor, se eu estou vivendo esse tempo difícil, todos que estão vendo que eu não estou vendo, que eu possa ser mais forte no Senhor. Que eu possa fazer nessa noite como Isaías. Você pode estar aqui quebrado, de repente com a sua família quebrada, de repente com os negócios dando errado, 13º não caiu na conta ainda, a sua preocupação em comprar roupa nova. Deixa eu falar uma coisa. Você precisa olhar para o trono que nunca fica vazio. Você precisa olhar para o alto e sublime trono, porque isso conforta o meu coração. Isso faz uma igreja passar por dificuldade e continuar sendo uma igreja relevante. Igreja relevante não é uma igreja cheia de pessoas. Igreja relevante é onde a presença do Senhor preenche todo o espaço. E isso eu vi e consegui olhar para esse texto e falar: Deus, muito obrigado. É simples, mas é uma palavra poderosa. Por isso que eu falo, relevante não importa se é quarta, se é segunda, se é domingo. Quando viemos nesse lugar aqui, temos que entender que há alguém que preenche todo o templo. Eu não quero olhar o banco vazio, mas eu quero sentir a presença de alguém que é o dono desse lugar e preenche todo o templo. Se eu tiver isso, irmãos, 2 ou 3 faz um barulho tremendo. Se eu tiver essa consciência, pode ter um aqui, o inferno treme lá fora. Enquanto o inferno avança com milhares de pessoas, se tiver 2 pessoas, milhares de pessoas, se tiver 2 pessoas, e esse entendimento de Isaías, uma pessoa, esse entendimento que o Senhor com a sua aba enche o templo, meu irmão, não tem inferno que avance. A minha palavra é como a de Isaías. Uzias morreu, obrigado Uzias, você foi importante, mas eu continuo olhando para o alto e sublime trono. Povo, vocês estão tristes porque Uzias morreu, mas eu continuo olhando para o alto e sublime trono. Povo, vocês não querem congregar, querem esperar ver o que vai acontecer para ver se vai encher o templo de novo? A presença, as abas do Eterno enche esse lugar. E o que faz a diferença é a presença dele enchendo todo esse lugar. Se você entrou aqui, pode não ter ninguém do seu lado, mas em nome de Jesus, sintam-se cheios pela presença da aba do Eterno que está nesse lugar. Amém, irmãos? Que você fique com essa palavra. Então que a sua oração não vai ser uma oração hoje porque, estou desanimado. Por que está desanimado? Olhe e veja o Senhor assentado no sublime trono. Calma aí, meu filho não veio, minha mãe não veio, faltou fulano, ciclano. A presença do Senhor, que é o mais importante, que faz a diferença, a aba dele enche esse lugar. Isso é suficiente para eu celebrar e adorar o Senhor. Então adore o Senhor nessa quarta convida em nome de Jesus. Celebre ao Senhor, porque Isaías viu no dia em que, no ano em que morreu, um rei tão importante.
Os meus olhos estão no alto e sublime trono, onde está o eterno, aquele que não morre, aquele que não sai do trono, aquele que não perde o controle, aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que é o Deus dos deuses, aquele que rege a terra, aquele que fala sim, aquele que fala não, aquele que abre porta, aquele que fecha a porta, aquele que me faz avançar, que me faz parar. Ele continua no alto e sublime trono. Bendito seja o nome do Senhor. Benditas sejam essas abas que nesse lugar, nessa noite, fará a diferença na nossa vida, para que possamos buscá-lo e sentirmos em nome de Jesus. Amém, queridos?